Muito bem, irmãos. Esse texto diz que nós não somos consumidos porque o Deus a quem nós servimos é um Deus misericordioso. E vale a pena sempre trazer à nossa mente, à nossa memória, as misericórdias do Senhor. Ainda que estejamos enfrentando lutas e problemas, enfermidades e sofrimentos, mas vale a pena trazer à memória as misericórdias do Senhor. O que devemos trazer à nossa mente é que nós temos um Deus misericordioso, cujas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Eu gostaria então de pensar com os irmãos hoje sobre algumas situações onde a misericórdia de Deus entra trazendo alívio para a aflição. E para isso nós vamos nos movimentar um pouco na Bíblia, né? Não um texto específico, mas várias histórias. Vamos ver algumas histórias rapidamente, né? Então, algumas situações em que a misericórdia de Deus entra trazendo alívio para nós. Quando a gente olha para o Velho Testamento, a gente vai encontrar algumas situações, algumas aflições onde a misericórdia de Deus entra trazendo alívio. Quais são essas situações? Quais são estas aflições? Primeira aflição que a misericórdia alivia é a aflição do tratamento injusto. Vamos guardar isso, a aflição do tratamento injusto. E quanto a isto, basta olharmos para a história de José para vermos um exemplo claro dessa realidade. José foi tratado injustamente pelos seus irmãos. Ele era um grande piedoso, um homem que foi injustiçado e foi injustamente acusado. Lembra que a esposa de Potifar abordou José por diversas vezes e em todas as vezes ela foi rejeitada. E a Bíblia diz que finalmente ela o agarrou e ele fugiu, mas ela ficou com um pedaço da sua roupa nas mãos. Sentindo-se rejeitada, o que ela fez? Ela inventou uma história e disse ao seu marido que José tinha tentado estuprá-la. E por causa disso, José foi parar na prisão, onde ficou por vários anos. Mas a palavra de Deus em Gênesis 39, versículo 21, diz o seguinte: o Senhor, porém, era com José e lhe foi benigno, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê. Essa palavra mercê é a mesma palavra misericórdia. E lhe deu misericórdia perante o carcereiro. Onde a misericórdia de Deus se manifestou? Na prisão. O Senhor aliviou a aflição do sofrimento injusto de José. A princípio, Deus não tirou José daquela prisão, mas manifestou a ele ali a sua misericórdia. José precisava de encorajamento e Deus demonstrou a sua misericórdia a ele, dando-lhe aquilo que ele realmente precisava. Às vezes, nós não estamos numa prisão, mas muitas vezes passamos por períodos de críticas injustas e nestas horas, mais do que nunca, precisamos da manifestação da misericórdia de Deus na nossa vida. Quando nós sofremos injustiça, seja em que área for, nós precisamos de um alívio que só Deus pode dar. Muitas vezes somos esquecidos por quem devia lembrar de nós. Quantas vezes pessoas prometem e não cumprem aquilo que prometeram, e a gente então se sente injustiçado. Mas é aí, irmãos, que Deus nos oferece a sua misericórdia.
E Deus nos dá o alívio que nós realmente precisamos. Então, a primeira aflição que a misericórdia alivia é a aflição do tratamento injusto. Se você, de alguma forma, tem sido tratado injustamente, aproprie-se dessa realidade. Deus vai manifestar a misericórdia dele na sua vida. A segunda aflição que a misericórdia alivia é a aflição do lamento pela perda. E aqui entra com muita propriedade o livro de Ruth, outra vez, um maravilhoso exemplo disso. Ele começa com a história de Elimeleque, Noemi e seus 2 filhos. Quase que imediatamente após o início da história, nós lemos que o marido de Noemi morre e deixa ela sozinha para criar os seus 2 filhos. Os filhos crescem, transformam-se em 2 jovens bonitões, casam-se com 2 moabitas. Não passa muito tempo, os 2 filhos de Noemi morrem também. E, de repente, a família se resume em 3 viúvas, a sogra e 2 noras. Agora, pense nisso por um instante, porque às vezes a gente lê, a gente conhece uma história como essa, mas a gente passa por cima, sem pensar, sem meditar. É provável que Noemi ainda estivesse tentando se recuperar da perda do seu marido, e agora ela precisava enfrentar a perda de seus 2 filhos, e sem falar nas noras que perderam seus maridos. É muita morte para uma família só, terrível. A necessidade da misericórdia de Deus era muito grande para essa família, porque as pessoas precisam muito de misericórdia no momento em que o luto invade as suas vidas, especialmente. No capítulo 1 de Ruth, versículo 8 e 9, Noemi está dizendo o seguinte: que o Senhor lhes dê a sua misericórdia em seu luto, que ele ajude vocês quando a dor for muito grande, que ele lhes dê a mão quando as luzes se apagarem e não houver ninguém por perto para colocar os braços ao redor de seus ombros. Irmãos, é muito fácil a gente ler isso com muita rapidez e perder os detalhes, especialmente se a gente não passou recentemente por uma experiência de luto. Porém, quando isso acontecer em sua vida, lembre-se que Deus tem uma misericórdia especial para aqueles que são deixados viúvos ou viúvas, bem como para os pais e filhos enlutados. Quantas viúvas, quantas mulheres abandonadas estão vivendo sozinhas e às vezes são introspectivas e por isso sofrem muito. Só a misericórdia de Deus para suavizar esses momentos tão duros. E você e eu, nós podemos ser aquele que vai colocar os braços ao redor de quem está angustiado, trazendo alívio para essa pessoa, trazendo alívio na sua dor. Nessa circunstância, as pessoas precisam de sincera compaixão. Então, não economize tempo, não deixe de marcar a sua presença amorosa num momento como este, porque Deus quer usar pessoas como nós, nos momentos de angústia, para estender a sua misericórdia, à medida que o luto age na tristeza que a pessoa sente. Hoje eu sei disso não de ouvir falar, mas de experiência pessoal. Como sei? A terceira aflição que a misericórdia alivia é a aflição de lutar contra uma deficiência. A aflição de lutar contra uma deficiência. E um exemplo maravilhoso disso está no livro de Samuel. Segundo o livro de Samuel, capítulo 9, conta a história de um homem que tem um nome meio estranho. Ele se chamava Mefibosete. Mefibosete era neto de Saul.
Vale a pena conhecer a sua história, porque ele é um exemplo da manifestação da misericórdia de Deus. De acordo com os princípios antigos, como todos nós sabemos, né, quando um rei morria, e levantava-se outro rei, todos os descendentes do velho rei eram aniquilados, eram mortos. Então, logo que se ouviu que tanto Saul quanto Jonatas, o pai de Mefibosete, havia morrido, a ama de Mefibosete resolveu fugir e escondê-lo para que aquela criança não fosse morta. Capítulo 4, versículo 4 de segundo livro de Samuel, está escrito assim: nessa fuga da ama com o menino, diz a Bíblia que o menino caiu e ficou manco. Certamente Davi não permitiria que aquela criança fosse assassinada, ainda mais que ele era filho de Jonatas, seu grande amigo. Mas sem saber disso, sua ama o escondeu por vários anos. Pense nisso. Aleijado, esquecido, ele viveu uma vida de obscuridade num lugar chamado Lodebar. Lodebar significa terra sem pastagem. É uma descrição da pobreza do lugar. É um lugar desértico, onde não se produz nada. Um dia, Davi começa a meditar e lembra-se do seu grande amigo Jonatas. Quanta saudade ele tinha no seu coração. E ele então diz, no capítulo 9 de 2 Samuel, verso 1 a 3, ele diz: disse Davi, resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. As escrituras não dizem o que se passou na cabeça de Ziba, mas é possível que ele tenha pensado assim: é melhor eu avisar ao rei que Mefibosete é aleijado, para que ele pense duas vezes antes de tomar qualquer decisão sobre a vida dele. Davi então começa a se informar se havia alguém descendente de Saul por quem ele pudesse usar de misericórdia. Mas interessante é que Deus tinha um lugar especial no coração para aquele deficiente, e eu acho maravilhoso isso. Capítulo 9, versículo 4 a 6 diz o seguinte: e onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vendo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se e prostrou com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. É bem provável que Mefibosete pensasse que tivesse chegado a sua hora de morrer. Mas Davi mostrou-lhe misericórdia, a grande misericórdia de Deus. No versículo 7 do capítulo 9, então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de teu pai, e tu comerás pão sobre a minha mesa. Na verdade, meus irmãos, Davi foi muito além. Ele não somente demonstrou misericórdia para com Mefibosete, como lhe restaurou toda a terra do seu avô.
E como se não bastasse, Davi fez Mefibosete parte da sua família para sempre. Ele disse: Você sempre terá um lugar na minha mesa. Eu acho que é relevantemente fácil para nós tratar com piedade, com bondade, aqueles que não são perfeitos fisicamente falando ou emocionalmente falando, quase como se fosse um menos humano. Nós temos muita facilidade, nós ficamos com dó da pessoa, então nós queremos tratá-la de alguma forma com alguma piedade. O próprio Mefibosete mostra esse sentimento no seu coração, porque no versículo 8 ele mostra isso quando ele se chama de cão morto. Ele fala que isso, eu sou um cão morto. Ele está refletindo o tipo de autocomiseração, o tipo de autoestima que às vezes acompanha aqueles que são deficientes. Mas interessante que Davi o via diferente. Versículo 11 e 13 diz assim: Disse Ziba ao rei: Segundo tudo que meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Morava Mefibosete em Jerusalém, porque comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Sabe o que é isso, meus irmãos? Isso é misericórdia que alivia a aflição de um deficiente. Nós temos base bíblica para crer que Deus tem uma misericórdia especial para os deficientes. E eu acredito que também Deus tem uma misericórdia especial para aqueles que trabalham e que dão oportunidade para os deficientes. Muito bem. Quarta aflição que a misericórdia alivia é a aflição do sofrimento. E ninguém é melhor exemplo desse fato do que o grande patriarca Jó, né? Capítulo 10 de Jó, já a palavra de Deus é assim: a minha alma tem tédio, Jó reclamando, a minha alma tem tédio da minha vida. Darei livre curso à minha queixa, falarei com a amargura da minha alma. Direi a Deus: não me condenes, faze-me saber por que contendes comigo. Parece-te bem que me oprimas, que rejeites a obra das tuas mãos, favoreças o conselho dos perversos? Tens tu olhos de carne? Acaso vês tu como o homem? São os teus dias como os dias do mortal? Ou são os teus anos como os anos de um homem? Para te informares da minha iniquidade e verificares o meu pecado. Aqui está um homem, irmãos, cuja angústia nós já conhecemos, todos nós conhecemos a sua história, tanto a sua angústia física como a sua angústia emocional. Procure se imaginar agora aí onde você está. Use a sua imaginação. Procure se imaginar num hospital. Alguém está ali muito doente, morrendo com dores horríveis. E no meio dessas dores horríveis surgem palavras como: por que eu tenho que passar por isso? Por que eu? Como teria sido bom se eu nem tivesse nascido? É assim que Jó se sentia. Mas veja o capítulo 10, versículo 12. Ele diz assim: vida me concedeste na tua benevolência, misericórdia. Vida me concedeste na tua misericórdia, e teu cuidado a mim me guardou. A palavra benevolência é misericórdia, irmãos. Mesmo no meio daquela luta terrível,
Mesmo no meio daquela aflição quase que indescritível, onde ele reclama, ele questiona de Deus pelo seu sofrimento, pela dor que ele está sofrendo, mas de repente parece a misericórdia divina para ele. Se você já esteve próximo de alguém que está passando por um longo período de sofrimento, ou se você já passou por isso, então você sabe que há pequenas pausas na dor, quando a misericórdia de Deus sobrevém trazendo alívio. É disso que Jó está falando. No meio da sua angústia, da sua aflição, ele está dizendo: o Senhor me concedeu vida. E o Senhor tem me dado misericórdia para continuar e para suportar toda a dor desse sofrimento. Ah, irmãos, eu vi isso muitas vezes na minha vida. Então, quando sofremos as consequências de um tratamento injusto, ali está a misericórdia de Deus. Quando sofremos a dor de uma perda, ali está a misericórdia de Deus presente a nos confortar. Quando lutamos contra as limitações de uma deficiência, ali está a misericórdia de Deus para nos ajudar a superar. Todas as lutas terrenas que enfrentamos não são acidentais. Deus está no meio de todas elas, executando a sua vontade, que é soberana. Mas a quinta aflição que a misericórdia alivia é a aflição da culpa. Culpa. E aqui nós temos um exemplo clássico, que é o exemplo do rei Davi, que foi torturado terrivelmente por um sentimento de culpa muito grande. A passagem que mostra a angústia de um pecado oculto e do alívio da culpa confessada está no Salmo 32, de 1 a 4. Diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Vivemos uma mentira quando estamos enganando as pessoas ao nosso redor. Quando o Filho de Deus tenta esconder o pecado, a culpa invade o seu coração. Mas quando ele resolve o problema via confissão, declarando a sua culpa, confessando para Deus a sua miséria, o que acontece? A misericórdia de Deus o assiste. Versículos 5 e 10 diz assim: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Versículo 10. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Meus irmãos, o mesmo padrão nós encontramos no Salmo 51, o mesmo homem, o mesmo contexto, o mesmo pecado. Quando Davi foi confrontado por Natã a respeito do seu pecado, sua resposta foi esta, que está no Salmo 51, versículo 1. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Ele está dizendo: Senhor, eu preciso de misericórdia. Meus irmãos, é isso que nós temos que fazer quando estamos em pecado contra Deus, chegar para Ele com o coração quebrantado e dizer: Senhor, eu preciso de misericórdia. Então é a misericórdia de Deus que apaga a culpa dos nossos pecados e traz alívio. Quando eu sofro injustiça, a misericórdia de Deus alivia a minha amargura. Quando eu lamento uma perda,
a misericórdia de Deus alivia a minha raiva. Ao lutar contra uma deficiência, a misericórdia de Deus alivia a minha autocomiseração, que pode ser a grande inimiga do deficiente. Ao sofrer dor física ou emocional, a misericórdia de Deus alivia o meu desespero. Quando a questão são os pecados, a misericórdia de Deus alivia a minha culpa e traz graça e traz perdão, mas não faz nada a não ser que eu busque de todo o coração, quebrantado diante dele. A graça e o perdão de Deus me alcança a partir daí, então. O alívio vem pela misericórdia de Deus. Eu acho lindo aquele hino que diz assim: peregrinando por sobre os montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. É fácil ver-nos numa situação difícil, mas a misericórdia nos traz alívio tão necessário. Eu assisti uma vez um filme, estou terminando a minha palavra, eu queria contar isso. Eu assisti uma vez um filme que conta a história de dois opostos que se casam. Ele, um homem que se entregou para a bebida, e ela, uma jovem sofrida, uma viúva sofrida, e quando o marido, enquanto ele luta contra o seu vício, a bebida, a esposa nunca o ameaça, nunca faz nenhuma exigência. Com calma, com graça, com paciência, com misericórdia, ela confia que Deus vai cuidar do seu marido. A história chega ao clímax, quando o marido, num ataque de depressão, sai de casa, compra uma garrafa de bebida e vai para o seu carro. E quem está assistindo o filme pensa, agora ele vai encher a cara. Mas ele volta para casa tarde da noite, encontra a esposa em cima da cama lendo a Bíblia, e ele entra no quarto e diz assim: comprei uma garrafa de bebidas, mas joguei fora. Não bebi uma gota sequer. Sua vida muda completamente a partir daí, a partir desse momento. E tudo aconteceu, sabe por quê? Porque uma mulher que amava a Deus queria ver o seu marido também amando ao Senhor com grande misericórdia. Ela o ganhou para Deus. Meus irmãos, como povo de Deus, nós precisamos ser um povo de misericórdia, tal como essa esposa do filme. Precisamos diminuir nossas exigências. Precisamos aumentar nossa compaixão, exatamente como Deus faz conosco frequentemente. Frequentemente. Deus tem todas as razões do mundo para nos julgar por nossos pecados, mas graciosamente Ele nos oferece a sua misericórdia. Misericórdia cheia de perdão, misericórdia cheia de amor, misericórdia cheia de graça. Como nós somos um povo privilegiado, como nós precisamos glorificar a Deus por isso. Muito bem, irmãos, então, em que situações a misericórdia de Deus entra trazendo alívio? Nós vimos 5 situações, claro que poderiam ter mais, mas eu quero deixar essas 5. Primeiro, a aflição que a misericórdia alivia é a aflição do tratamento injusto. Segundo, a aflição do lamento pela perda. Terceiro, a aflição de lutar contra uma deficiência. Quarto, a aflição de que alivia o sofrimento. E quinto, a aflição que alivia a culpa. E é disso que todos nós precisamos todos os dias, porque tantas vezes falhamos contra Deus. E Deus está sempre com os braços estendidos, misericordiosos, pronto a nos receber
e a nos tratar como filhos. Basta que cheguemos a Ele com o coração contrito e Ele abre os braços misericordiosos para nos abraçar. Que Ele nos ajude, que Ele nos abençoe, então, em nome de Jesus. Amém.